É o programa Bíblia no meu dia a dia. Mais um dia nós estamos juntos na presença do Senhor e diante da sua palavra que transforma a nossa vida. É exatamente isso. Esse estudo bíblico é uma oportunidade que nós temos de ouvir Deus e deixá-lo transformar o nosso coração, a nossa vida, a nossa mentalidade. E é dessa forma que Deus vai fazendo acontecer em nós o seu projeto, o seu plano. Vamos suplicar juntos o dom do Espírito Santo para que ele nos ilumine no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar um passo a mais no nosso estudo do livro do Gênesis. Então, anota aí o texto, pega a sua Bíblia, pega também o seu caderno e faça aí a sua anotação. Gênesis, capítulo 37, versículos de 12 a 36. Gênesis, capítulo 37, versículos de 12 a 36. Vamos ler o texto e depois juntos meditá-lo. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar os rebanhos do pai em Siquém, Israel disse a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Ele respondeu-lhe: aqui estou. Disse-lhe Israel: vai ver se teus irmãos e os rebanhos estão passando bem, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José chegou a Siquém. Um homem o encontrou vagando pelo campo e perguntou: que procuras? Ele respondeu: estou procurando meus irmãos. Dize-me, por favor, onde estão apacentando? O homem respondeu: eles foram embora daqui, pois os ouvi dizer: vamos para Dotaim. José foi à procura dos irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo visto de longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram uns aos outros: aí vem o sonhador, vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rubem, porém, ouvindo isto, tentou livrá-lo de suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, lançai-o naquela cisterna no deserto, mas não levanteis a mão contra ele. Dizia isso porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José se aproximou dos irmãos, estes os despojaram da túnica, a túnica de mangas compridas que traziam. Agarraram-no e lançaram numa cisterna que estava sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o crime? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas. Não levantemos contra ele nossa mão, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E os irmãos concordaram. Ao passarem os comerciantes madianitas, os irmãos tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata venderam aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou à cisterna e não encontrou José, rasgou as vestes de dor. Voltando para junto dos irmãos, disse: o menino sumiu. E eu, para onde irei agora? Então os irmãos tomaram uma túnica de mangas compridas de José, mataram um cabrito e, embebedando-a de sangue, mandaram levar a túnica para o pai, dizendo: encontramos isso, examina para ver se é ou não a túnica do teu filho. Jacó reconheceu-a e disse: é a túnica do meu filho. Um animal feroz devorou José, estraçalhou-o por inteiro. Jacó rasgou as vestes de dor, vestiu-se de luto e chorou a morte do filho por muitos dias. Todos os filhos e filhas vinham consolá-lo, mas ele recusava qualquer consolo, dizendo: em prantos descerei até o meu filho no reino dos mortos. Assim o chorava o pai. Entretanto, os madianitas venderam José no Egito a Potifar, ministro do faraó e chefe
da guarda. Vejam bem, no estudo anterior nós estávamos falando do resultado do ódio, da inveja, daquilo que traz consigo esses sentimentos de raiva, de mágoa. E o resultado é esse: eles queriam matar José, os próprios irmãos, cometerem um fratricídio, como aquele dos inícios, quando Caim matou Abel. Porém, Rubem, não é, o primogênito, o mais velho, ele vai e defende José, não é, diante dos seus irmãos. A gente não entende porque Jacó, sabendo que os seus filhos não gostavam de José, tinha inveja, manda José ir até eles. A gente não consegue compreender no sentido racional, não é verdade? E por que eles estavam tão longe se os pastos da terra onde moravam eram muito melhores do que os lá de onde eles estavam, de Siquém? Mas motivos teriam, né? Eles queriam estar longe dos olhos do pai, da família. Mas a gente entende aqui também a condução da providência de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Isso nós nunca podemos perder de vista e acreditar na ação da divina providência. A divina providência rege todas as coisas. O próprio pedido do pai, de José e até os irmãos, a atitude ali dos irmãos, a posição de Rubem defendendo a vida de José, depois a posição de Judá, que defende que ele seja vendido como escravo para o Egito. E isso tudo nós vamos ver no decorrer da história, a mão da divina providência. Deus, vai dizer Santo Agostinho, só permite um mal se ele puder tirar um grande bem desse mal. E nós vamos vendo aqui o mal, a maldade do coração dos irmãos de José, salvaguardando ali Rubem, que queria salvar José. Nós vamos percebendo que Deus se aproveitou de toda aquela situação para o benefício do povo dele, daqueles que foram escolhidos, daqueles que eram um povo que estava sendo formado. Portanto, eu e você precisamos entender exatamente esse contexto da providência de Deus na nossa vida e nunca parar nos fatos negativos, nunca parar nas dificuldades, pedir sempre a Deus: Senhor, me mostra, me revela, me encaminha, me fortalece, me dê paciência, me dê perseverança, para que eu possa esperar acontecer na minha vida aquele que é o seu projeto. Aonde o Senhor quer me levar com essa situação, que não foi tão boa, que não me trouxe tanto benefício naquele primeiro momento, mas que se eu aprender com ela, ela me trará um grande benefício. Eu não sei se você já passou por sofrimentos terríveis na sua vida, mas com Deus, na presença de Deus. E depois você pode olhar para trás e colher os bons frutos daquele sofrimento vivido com dignidade na presença de Deus. Perdas, dificuldades financeiras, quantas pessoas faliram, quantas pessoas tiveram situações difíceis, mas vividas em Deus, elas foram potencializadas. Elas foram transformadas em graças, bênçãos, em purificação, em restauração. E nós vamos perceber isso na história de José, que depois vai se tornar José do Egito. Aqui ele é vendido, não é? E o interessante, vamos nos lembrar o que é levado até Jacó, até Israel. A túnica de José banhada num sangue de um cabrito, para dizer que ele tinha sido devorado por uma fera, porque eles não queriam trazer essa culpa e sabiam que se o pai soubesse a verdade, eles sofreriam a pena que o pai imporia sobre eles. Vamos lembrar que foi a roupa de Esaú que Jacó se vestiu para enganar Isaac. Ele é enganado pelos próprios filhos com a túnica do seu irmão, com a roupa do seu irmão, banhada em sangue. Então nós vamos vendo aí uma herança de trapaça que é passada para os filhos, não é? Existia uma certa confusão, imagina, gente. 2 escravas de Lia e Lia deram filhos para José. 2 escravas de Raquel e Raquel deram filhos para José. Então, a constituição familiar, ela não foi muito positiva. E nós vemos aqui o resultado disso, né, no comportamento dos filhos. Mas é louvável o comportamento de Rubem, que protege a vida de José, que rasga as vestes e sofre porque José foi vendido como escravo.
nós vemos ali uma dignidade, um homem marcado, diferente, não é? Judá também, que defende ali, protege a vida do irmão, mas é importante a gente perceber, se nós não tratarmos o nosso caráter, a nossa personalidade marcada negativamente, temperamento, a gente acaba sendo traído. Se nós não tratarmos o nosso coração da inveja, do ódio, a gente acaba fazendo coisas terríveis contra pessoas. Deus pode até se aproveitar daquilo lá, mas o benefício para nós não tem algum. Na verdade, tem malefício, prejudica a nossa vida espiritual, emocional, psíquica e até mesmo física. Então, o que nós podemos colher dessa história aqui? Os nossos sentimentos devem passar pelos sentimentos de Cristo para serem purificados. Precisamos tratar os defeitos do nosso caráter, como também ajustar a nossa personalidade para que não sejamos traídos por sentimentos provenientes de um caráter cheio de erros e maldades, assim como uma personalidade desajustada. Precisamos integrar nossa humanidade à humanidade do homem perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Não ceda a reações, a sentimentos, à parte negativa do seu temperamento, aos defeitos de caráter. Busque integrar a sua vida, se precisar de ajuda, se precisar de oração, mas não aceite os sentimentos que não estão de acordo com os sentimentos de Cristo, com a palavra. Não deixe ódio, inveja, qualquer sentimento tomar o seu coração negativamente, porque isso só traz prejuízo para você e para as outras pessoas. Vamos rezar? Senhor, eu quero ter uma vida totalmente integrada a Ti, ao seu pensamento, ao seu olhar, aos seus sentimentos, chegando naquilo que o apóstolo Paulo nos indica como um caminho de perfeição. Chegar à maturidade do homem perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa história é marcada por tantas situações negativas que acabam interferindo na nossa personalidade, no nosso caráter. Os defeitos do nosso temperamento, a parte negativa, nos faz ter reações terríveis, que muitas vezes prejudicam a nós mesmos e prejudicam aos nossos irmãos. Conceda a mim a graça e aos meus irmãos de viver essa experiência, de uma adequação da nossa vida a tudo aquilo que o Senhor ensina no Evangelho, a renunciar aos sentimentos negativos, a não agir nas emoções que muitas vezes querem nos tomar, mas sempre passar pelo discernimento dos Espíritos as nossas ações e decisões. Não nos deixe prejudicar ninguém, porque o prejuízo que nós causamos no outro prejudica também a nós, em todos os sentidos. Faça com que, Jesus, nós vivamos na verdade, na palavra do Senhor e na sua santa vontade. É o que eu peço para mim, é o que eu peço para os meus irmãos. Amém. Não haja por impulso, não haja a partir dos defeitos do seu caráter. Busque o autoconhecimento, passe a sua vida no coração de Jesus, na palavra. E eu tenho certeza que esses sentimentos não habitarão o seu coração. Ainda que você precise buscar a cura interior, rezar muito com os seus sentimentos para eles serem libertos, mas não aceite nada negativo e influenciado pelo mal. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.